Ela olhou para as mãos vazias e depois para as duas filhas ao seu lado. As meninas sorriam, sem saber que a mãe não tinha nenhuma moeda no bolso. Na calçada, em frente à padaria, o cheiro do pão fresco parecia zombar dela. Ela respirou fundo, criou coragem. Entrou, pediu 2 pãezinhos para pagar depois. A atendente fez uma cara de desprezo, nem respondeu. Chamou o gerente que, sem disfarçar, disse em voz alta: "Aqui não é lugar de pedir esmola. Vá embora." Ela saiu em silêncio, com os olhos marejados e as filhas sem entender, e caminhou sem rumo. A fome doía, mas doía mais a humilhação. O que ela não imaginava é que naquela mesma manhã alguém estava observando tudo de longe, e que aquele momento iria se tornar o ponto de virada da vida delas. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que às vezes o pão que falta é o que mais desperta o coração de quem tem tudo. Amanhã nasceu cinza. O céu, nublado, parecia refletir o vazio no estômago de Juliana. Ela levantou devagar, com o corpo cansado e a alma ainda mais. No colchão fino que dividia com as duas filhas, ouviu primeiro o som suave da respiração das meninas. Depois, o barulho do estômago delas roncando. Levantou-se, passou um pano no rosto e respirou fundo. Abriu o armário. Nada. Uma migalha de arroz num pote vazio. O feijão tinha acabado 2 dias antes. O açúcar na semana passada. E o pão já era um luxo distante. Vestiu as meninas com cuidado. Um vestidinho surrado. Uma camiseta que já perdera a cor. "Vamos dar uma voltinha", disse, tentando sorrir. Não podia contar que não tinham nada para comer. As crianças não precisavam saber de tudo. Na rua, o cheiro de pão fresco saía pela chaminé da padaria da esquina. Juliana hesitou. Olhou para o céu, depois para as filhas. Aquilo doía. A fome das duas parecia uma faca entrando em sua pele. Entrou na padaria devagar. Um lugar simples, mas iluminado. Balcão limpo, funcionários ocupados. Aproximou-se de uma moça loira atrás do caixa. "Moça, será que dá para me vender 2 pães? Eu volto mais tarde para pagar. É só para elas", disse, apontando discretamente para as meninas na porta. A atendente a olhou de cima a baixo. O silêncio da moça gritou no peito de Juliana. Então, a funcionária chamou o gerente com um aceno seco. Um homem robusto, de avental branco e expressão apressada, apareceu. "Algum problema?" "Ela está pedindo fiado", respondeu a moça sem emoção. Juliana tentou explicar. "Eu só queria 2 pães. Juro que volto à tarde com o dinheiro." O gerente a cortou com frieza. "Aqui é comércio, minha senhora. Não é lugar de pedir esmola. Por favor, não volte mais aqui com esse tipo de pedido." Aquelas palavras rasgaram a dignidade que Juliana ainda tinha guardado. Ela não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, segurou o choro, virou-se e saiu. As filhas correram até ela sem entender. Uma delas, a mais nova, perguntou: "Mamãe, cadê o pão?" Juliana sorriu com os olhos molhados. "Vamos procurar uma praça bonita para brincar, que tal?" Ela precisava ganhar tempo, precisava pensar e, acima de tudo, precisava evitar que as filhas percebessem a dor que a consumia por dentro. Andaram por algumas quadras. O mundo seguia indiferente. Carros passando, pessoas no celular, risos vindo de cafeterias. A fome parecia invisível. A tristeza também. Chegaram a uma pequena praça, um banco de madeira à sombra de uma árvore. Juliana se sentou com as meninas ao lado. Tirou da bolsa um lenço velho e o passou suavemente na testa da menor, tentando fingir que tudo estava bem. Mas por dentro estava quebrada. Não era apenas o pão, era o que ele representava, a impotência de uma mãe que queria proteger, mas não tinha mais com o quê. Enquanto abraçava as duas, sem perceber, um homem do outro lado da praça a observava em silêncio. Bem vestido, discreto, com um café na mão. Seus olhos pararam naquela cena como se algo o puxasse para ali. Juliana não o viu. Nem poderia imaginar que aquele olhar distante
carregava mais do que curiosidade. Carregava um passado que ele tentava esquecer. E um presente que ele, finalmente, não conseguiria mais ignorar. O sol começou a romper por entre as nuvens, mas para Juliana, aquilo pouco importava. Sentada no banco da praça, com as duas filhas ao lado, o mundo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado ali, entre o vazio da barriga e o peso no coração. As meninas ainda brincavam com folhas secas e pedrinhas, sorrindo entre si como se não sentissem nada. Mas Juliana sabia que o sorriso de uma criança, às vezes, é uma tentativa pura de proteger a própria mãe. Ela olhou em volta, tentando pensar. Nenhum parente para pedir ajuda. Nenhum vizinho com quem pudesse contar. A dignidade já tinha sido ferida demais naquela manhã, e agora só lhe restava caminhar. Levantou-se devagar, chamou as filhas, e as três seguiram pela calçada. A mais velha, Ana Luísa, segurou sua mão com força. A menor, Manuela, ia saltitando ao lado, sem entender a gravidade do silêncio da mãe. "A gente vai para onde agora, mamãe?" perguntou Ana com os olhos atentos. "Vamos andar um pouco, respirar ar puro, tá bom?" respondeu Juliana, forçando leveza na voz. O caminho era incerto. Não havia plano, nem destino. Apenas o movimento como refúgio da dor. Passaram por uma pracinha com brinquedos quebrados, depois por um grupo de senhoras vendendo doces caseiros. Os olhos de Manuela brilharam ao ver um pacote de cocada. Juliana engoliu seco, sorriu para a filha e a puxou suavemente para continuar. Não queria que elas se sentissem rejeitadas, mas já era difícil o suficiente fingir que estava tudo bem. Enquanto isso, a poucos metros dali, no banco da praça de onde tinham saído, o homem de terno escuro ainda olhava para o vazio. Ou melhor, para o lugar onde antes estavam. O nome dele era Augusto, empresário, dono de uma rede de tecnologia. Um homem acostumado com números, cifras, reuniões, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas há muito tempo havia perdido o que o dinheiro não alcança. Quando viu Juliana e as filhas sentadas ali mais cedo, algo dentro dele se mexeu. Lembranças que ele costumava enterrar com cafés caros e agendas lotadas voltaram à tona. A mãe dele também fora assim, sozinha, lutando por 2 filhos. Também pedira fiado certa vez, e também fora humilhada. Mas naquela época, ele era pequeno demais para ajudar. E agora, talvez fosse a hora de fazer o que ninguém fez por eles. Levantou-se com calma, observou para onde Juliana havia ido e seguiu à distância, sem parecer suspeito. Não por desconfiança, mas por respeito. Queria entender. Queria ver até onde ia a coragem daquela mulher. Juliana e as meninas já estavam sentadas num segundo banco, desta vez na sombra de uma árvore maior. A mãe fingia que contava histórias, enquanto a mais nova ria com os gestos que ela inventava. A barriga roncava, mas o riso da filha abafava o som. Foi quando Augusto se aproximou. Devagar, sem arrogância, com uma sacola de papel na mão. "Com licença", disse ele com a voz calma e firme. "Vi vocês mais cedo. Não quero ofender, mas trouxe isso." Estendeu a sacola. Juliana o olhou com estranheza, desconfiada, medo de mais uma humilhação. "É só comida. Pão fresco, alguns pãezinhos de queijo e 2 sucos", completou ele com sinceridade nos olhos. "Obrigada, moço, mas não posso aceitar." Ela hesitou, mas então viu Manuela levantar os olhos, faminta, e Ana Luísa olhando com esperança. Pegou a sacola com as 2 mãos. Agradeceu em voz baixa. "Não precisa agradecer", disse Augusto. "Às vezes, a gente vê coisas que não consegue mais ignorar." As meninas comeram ali mesmo, sentadas no banco. O cheiro do pão agora era consolo, não mais tortura. E Juliana, entre lágrimas discretas, deu o primeiro sorriso verdadeiro daquele dia.
Augusto se afastou, deixando que elas tivessem um momento só delas, mas ao virar a esquina, prometeu a si mesmo: aquela mulher não iria mais passar por isso, não enquanto ele tivesse forças. No dia seguinte, o céu já estava mais limpo, havia sol. Mas Juliana ainda sentia as nuvens dentro de si. As filhas dormiam quando ela acordou. A sacola de papel do homem misterioso ainda estava sobre a pequena mesa, vazia, mas com cheiro de pão. Um cheiro que ela jamais esqueceria. Ela não sabia quem ele era, não sabia seu nome, não sabia se aquilo tinha sido um encontro único, uma coincidência ou algum tipo de compaixão passageira. Mas sabia de uma coisa: alguém viu a dor dela e não fingiu que era invisível. Enquanto isso, a poucos bairros dali, Augusto sentava-se à beira da cama, com os cotovelos nos joelhos e os olhos no chão. Pensava no que tinha visto, pensava no que tinha sentido. Ele lembrava do próprio passado com nitidez. A mãe dele, Dona Irene, era uma guerreira. Trabalhava como faxineira durante o dia e vendia trufas à noite. Criou ele e o irmão praticamente sozinha. Um dia, pedindo fiado na padaria, ouviu o mesmo que Juliana: aqui não é lugar de pedir esmola. Naquela noite, Augusto prometeu: um dia eu vou comprar essa padaria. E comprou. Anos depois, com sua primeira empresa de software lucrando, ele a comprou só para tirá-la das mãos de quem humilhou a mãe. Mas não adiantou. Dona Irene já tinha partido. E as mágoas do passado não foram apagadas com dinheiro. Por isso, quando viu Juliana com as filhas, não conseguiu simplesmente virar o rosto. Naquela manhã, voltou à praça. Não com comida, mas com propósito. Ficou sentado no banco de sempre, esperando, observando. Quase desistiu quando ao longe viu as três virem pela calçada. As meninas pareciam animadas, conversando e rindo. Juliana ainda caminhava com um peso visível no olhar, mas diferente do dia anterior, havia algo de mais firme em sua postura. Um certo orgulho discreto, talvez pelo simples fato de estar ali com as filhas vivas, limpas e com o estômago cheio. Ele levantou devagar e se aproximou. Bom dia, disse com um sorriso respeitoso. Juliana o reconheceu imediatamente. Bom dia, respondeu sem saber bem como se portar. Posso sentar? Ela assentiu. As meninas correram para brincar perto do escorregador da praça. O sol iluminava o rosto delas como se dissesse: elas ainda estão aqui. Eu fiquei pensando em vocês ontem, começou Augusto, não pelo que falta, mas pelo que sobra. Juliana franziu o senho. Como assim? Sobra força, sobra dignidade, sobra coragem. E é isso que me tocou. Muita gente vê alguém pedindo pão e pensa: fraqueza. Mas eu vi uma mãe tentando manter duas filhas de pé. Isso é força. Juliana respirou fundo, engoliu a emoção. Eu não costumo pedir, nem gosto, mas ontem eu não tinha escolha. E mesmo assim, não pediu para si, pediu para elas. Ela baixou os olhos. Eu era costureira. Fazia vestidos, concertos, até roupa de festa. Mas perdi tudo depois que meu companheiro adoeceu e faleceu. Não consegui manter o aluguel da oficina. Tive que virar catadora por um tempo. Fazia o que dava. Augusto escutava em silêncio. Aquela mulher não pedia pena, ela apenas contava. Agora, às vezes consigo limpar umas casas, mas nem sempre tem serviço. E quando tem, às vezes não dá tempo nem de comer. Ele olhou para ela como quem enxerga uma grandeza invisível. Você ainda costura? Sei costurar, sim, mas faz tempo que não pego numa máquina. Até as mãos parecem ter desaprendido. Augusto olhou para o chão, pensativo. Tenho um amigo, disse. Ele tem uma pequena confecção. Está precisando de gente de confiança para ajudar na produção de peças mais delicadas. Roupas femininas, infantis, coisas que exigem cuidado. Você toparia uma entrevista? Juliana o encarou.
surpresa. O senhor faria isso? Não é caridade, é oportunidade. Só estou conectando pontos que a vida cruzou na minha frente. Mas, se você aceitar, posso marcar isso hoje mesmo. Ela demorou a responder. Havia medo, vergonha, desconfiança e esperança. Tudo misturado. Eu aceito, disse por fim, com os olhos brilhando. E quanto às meninas, conheço uma escola comunitária que recebe crianças com carinho de verdade. Nada de fila, nada de papelada impossível, e tem alimentação. Posso falar com a coordenadora? Juliana levou as mãos ao rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não estava lutando sozinha. Augusto levantou-se com calma, pegou um cartão e entregou. Me liga ainda hoje. Só me promete uma coisa, não desiste mais. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de gratidão. Prometo. Naquele dia, quando voltaram para casa, Juliana não carregava mais só o peso da fome. Ela carregava a esperança. 2 semanas depois, a cozinha da pequena confecção estava em silêncio, exceto pelo som ritmado das máquinas de costura. Tecidos coloridos se espalhavam sobre as bancadas. Moldes recortados estavam presos com alfinetes. E o aroma de café fresco misturava-se ao leve perfume do sabão em pó das roupas recém-lavadas. Juliana sentava-se concentrada em uma das mesas, guiando com firmeza uma costura fina na barra de um vestido infantil. A princípio, as mãos tremiam, mas agora seguiam firmes, como se reencontrassem uma parte esquecida de si. Ao lado, a coordenadora da produção, uma senhora paciente e exigente, observava com atenção. Você tem mãos boas, Juliana. Detalhistas. É disso que a gente precisa aqui. Ela sorriu com humildade. Fazia tempo que eu não ouvia isso. O trabalho vinha sendo puxado, mas justo. E mais que isso, vinha acompanhado de respeito. Ninguém ali a olhava com desdém. Ninguém a tratava como se estivesse fazendo um favor. Ela se sentia parte de algo, e isso não tinha preço. Naquela mesma manhã, as filhas de Juliana chegavam felizes à escola comunitária indicada por Augusto. Ana Luísa fez amizade com uma colega na primeira semana. Manuela, mais tímida, desenhava corações e flores na folha que chamavam de Diário da Manhã. Embaixo de um dos desenhos escreveu: Hoje comi pão, e mamãe sorriu. Juliana leu aquilo quando chegou em casa. Chorou. Em silêncio, como fazia com tudo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Augusto também seguia sua rotina, reuniões, decisões, investimentos, mas com um olhar diferente. Passava de vez em quando perto da confecção, sem que Juliana o visse, só para ter certeza de que tudo estava caminhando. Em uma dessas passagens, avistou as filhas dela correndo no pátio da escola comunitária. Estavam com uniformes limpos, cabelos penteados e um brilho nos olhos. Ele sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava realmente fazendo algo que fazia sentido. Na sexta-feira daquela semana, a confecção organizou um almoço coletivo. Era simples, arroz, feijão, salada e frango assado. Mas para Juliana era muito mais do que isso. Era a primeira refeição coletiva que fazia com colegas em anos. Sentou-se com as outras mulheres, deu risada, contou histórias das filhas e, quando ninguém viu, guardou um pedaço de pão francês no guardanapo. Mais tarde, entregou o pão a Manuela. Ah, por quê, mamãe? Porque ele é só um pão. Mas para mim representa tudo que a gente venceu até aqui. Naquele mesmo dia, Augusto foi até a confecção. Queria conversar com Juliana, ver de perto como ela estava. A coordenadora sorriu ao vê-lo. Ela tá ali, no canto, costurando um vestidinho azul que tá ficando lindo. Ele andou até lá. Juliana ergueu os olhos e, ao reconhecê-lo, levantou-se. Senhor Augusto, eu nem sei o que dizer. Eu queria agradecer. Ele balançou a cabeça. Não precisa. A única coisa que eu fiz foi não virar o rosto. Ela sorriu, um sorriso calmo,
maduro. Mas o Senhor viu, e isso já foi tudo. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio bom, leve. Suas filhas estão bem? Ele perguntou. Estão ótimas. Comem na escola, estudam, têm onde brincar. E eu não sou mais invisível. Ele sentiu um aperto no peito. Aquela frase dizia muito mais do que parecia. Juliana, sabe o que me fez levantar daquele banco aquele dia? Ela o olhou com curiosidade. Não foi porque eu vi minha mãe em você? Juliana não disse nada, mas seus olhos brilharam. Minha mãe também foi humilhada por pedir pão. E eu era só um menino, sem força para defendê-la. Mas hoje, eu sou o homem que pode impedir que outras mulheres passem por isso. E naquele dia, quando você saiu da padaria, eu entendi que era hora de começar. Ela estendeu a mão. Ele apertou com firmeza. Naquele aperto de mãos havia gratidão, respeito, reconhecimento, nenhuma dívida, nenhuma hierarquia. Apenas dois seres humanos que por um instante se viram profundamente. Naquela noite, sentada na varanda da casa simples onde agora morava de aluguel, Juliana observava as filhas dormirem. Estavam de barriga cheia, com cadernos abertos, rabiscando estrelas e nomes. Ela segurava uma caneca de chá e pensava em tudo que tinha vivido, do fundo do poço ao primeiro degrau, do não da padaria ao sim de um desconhecido. Pensou nas mães que ainda estavam passando fome, nos pais que ainda eram ignorados, e sentiu um chamado no coração. Um dia ela também iria ajudar alguém, não com dinheiro, mas com presença, com escuta, com pão e coragem. Meses se passaram. Juliana agora tinha uma pequena máquina de costura em casa, presente da própria confecção onde trabalhava. Durante o dia, ajudava na produção da empresa. À noite, atendia clientes do bairro, consertos, ajustes, roupas de bebê. Aos poucos, reconstruía a própria dignidade com linha, tecido e amor. Na parede da sala, entre desenhos das filhas e bilhetes com orações, estava pendurado um recorte de jornal. Nele, uma foto simples. A praça, as três no banco e um texto assinado por um jornalista local contando a história de uma mulher que, depois de ser humilhada por pedir pão, havia recomeçado a vida. Ela não pediu esmola, pediu esperança, dizia o subtítulo. O texto viralizou, não pela dor, mas pela força. E uma frase, dita por Juliana ao final da matéria, tocou milhares de corações. O mundo está cheio de gente com o prato cheio, mas com o coração vazio. Eu só queria alimentar as minhas filhas, mas acabei alimentando a fé de alguém que já tinha tudo menos sentido. Augusto leu aquela frase inúmeras vezes. Em casa, no escritório, no celular. Aquela mulher, tão simples e invisível para o mundo, tinha dito o que ele nunca conseguiu escrever. Ele passou a fazer visitas regulares à escola das meninas. De forma discreta, apoiava a biblioteca, os projetos de arte, as hortas comunitárias. A coordenadora dizia, "O senhor está mudando a vida de muita gente." E ele respondia, "Não sou eu, é a Juliana. Eu só precisei olhar." Certa manhã, na escola, Manuela desenhava com lápis de cor. Augusto estava lá, ajudando a carregar caixas para a sala de leitura, quando ela se aproximou com um papel dobrado. "Tio Guto, posso te dar um desenho?" Ele riu com um apelido carinhoso e pegou o papel. Era simples, 4 corações, 2 grandes, 2 menores. E no centro, um pão. "Que bonito, Manu. O que significa?" "É a nossa família. A mamãe, eu e a Ana. Esse aqui é você. E esse é o pão que o Senhor deu, porque aquele dia a gente estava com muita fome." Ele engoliu em seco. "Mas agora," ela completou, "a gente tem pão todo dia." E a mamãe sorri. Augusto não conseguiu responder. Apenas se agachou e a abraçou com força. Na semana seguinte, Juliana foi chamada para uma conversa na direção da confecção.
Estavam criando uma linha nova de roupas infantis e precisavam de alguém com um olhar sensível e experiência prática com crianças. A gente pensou em você, Juliana, disse a coordenadora, porque mais do que saber costurar, você sabe sentir. Juliana não sabia o que dizer. Você aceitaria coordenar essa nova linha? Ela levou alguns segundos para responder, mas quando disse sim, sentiu o peso da vida inteira sair das costas. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela e Augusto se encontraram por acaso na praça onde tudo começou. Estava vazia. O banco onde ela havia sentado naquele dia ainda estava lá. Envelhecido, mas firme. Os dois se olharam, sorriram e sentaram-se lado a lado como velhos conhecidos. Sabe o que eu percebi, Juliana? Disse Augusto, olhando para a frente. A gente passa tanto tempo acumulando, tentando encher o prato, a conta, o armário, que esquece de olhar ao redor. Mas naquele dia eu parei, e você me fez lembrar de onde eu vim. Ela respondeu com um sorriso calmo. E você me fez lembrar que ainda existe gente boa no mundo. Ele balançou a cabeça. Não, eu só devolvi o que alguém um dia me negou. Você me ensinou que até o menor gesto pode ser um milagre na vida de alguém. Juliana olhou para as árvores balançando devagar com o vento e disse: às vezes, a vida tira tudo da gente, só para a gente entender o valor do pouco. Mas quando esse pouco é dado com amor, vira tudo. Augusto olhou para ela com respeito. Não como empresário, não como alguém que ajudou, mas como alguém que foi transformado. Obrigado, Juliana. Obrigado a você, Augusto. Os dois se levantaram. Na saída da praça, ela segurou nas mãos das filhas, que tinham acabado de chegar da escola. Augusto olhou aquela cena e pensou, não era sobre o pão, era sobre enxergar, era sobre ter coragem de fazer algo quando ninguém mais faz. E foi ali, naquele reencontro silencioso, que a história encontrou seu verdadeiro sentido, não com riqueza, não com fama, mas com a dignidade restaurada, com a fé reacendida e com a sensação de que, embora vindos de mundos diferentes, dois caminhos tinham se cruzado por um motivo maior. E talvez, com o tempo, o que começou com um gesto de compaixão poderia florescer em algo que nenhum dos dois esperava. Porque, às vezes, um simples gesto é o que separa o desespero da esperança. E também é o que aproxima dois corações que a vida quase deixou passar. Lembre-se sempre, a verdadeira mudança começa quando a gente para de ignorar quem precisa e começa a enxergar com o coração. Se essa história te tocou, deixa seu like. Compartilha com alguém especial e comenta aqui embaixo. Você já viveu ou testemunhou um gesto simples que mudou tudo? Aproveita para nos contar de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E claro, se inscreve no canal, porque aqui, cada história é um lembrete de que o mundo ainda pode ser melhor quando a gente escolhe ser humano. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.